Vamos começar o podcast? Olá! Sejam todos muito bem-vindos à gravação do podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como elas conciliam a vida materno-corporativa. E hoje tenho o prazer de receber uma mulher que representa com força o propósito, o verdadeiro empoderamento financeiro feminino, Lisa Dossi. Lisa é CFO, mentora financeira de mulheres investidoras, conselheira com certificação em Governance e fundadora da ISV Femi Office, um espaço de potência para mulheres que desejam dominar suas finanças e seus negócios. Ela é certificada CFP, atua como conselheira na WCFO Brasil e é embaixadora do grupo MFN e tem como missão ajudar mulheres a se tornarem donas do lucro todo e investidoras de elite. Sua abordagem une educação financeira, estratégia e autoconfiança, uma combinação poderosa para mulheres que desejam assumir o protagonismo econômico de suas vidas. Mãe do Guilherme, recasada com o Edu, Lisa acredita que nada empodera mais uma mulher do que o conhecimento e a educação financeira e a sua independência. Com uma presença inspiradora e um legado em construção, é uma honra tê-la conosco hoje. Seja muito bem-vinda, Lisa. Ai, Karen, que linda, né? Até na apresentação maravilhosa. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar e honrada de estar aqui. Ai, Lisa, para mim também é uma honra te receber. Além de tudo que eu falei, né? O quanto você nos empodera e empodera todo o feminino à sua volta. E eu tô curiosíssima, porque eu realmente não sei como começou essa história toda. E aí, para isso, eu quero saber a história da Lisa, porque antes de todo esse empoderamento, vem a Lisa. Da onde É, Lisa veio, onde Lisa nasceu, como foi isso? mas eu acho que nasce com a história da Lisa, né? Tem umas coisas muito engraçadas. Bom, eu nasci em Araçatuba, né? Estudei em um colégio top de linha, porque minha mãe era professora. E aí eu tinha, né, algumas condições favoráveis ali, estudava naquela escola. E ali era muito engraçado, Karen, porque eu comecei a ver uma realidade muito diferente de casa. Os meus pais, eles casaram com uma lambreta. E hoje meu pai tem algumas fazendas de patrimônio, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque é muito trabalho que ele fez, mas ele sempre foi da terra. E para as pessoas da terra, não tem aquele glamour do pecuarismo que a gente vê, né? O que vale é terra. Então, em casa, todo o dinheiro era para construir o patrimônio imobilizado. E eu estudando numa escola de gente que viajava para fora, que, né? É, Luxo do agro, né? assim, antigamente, gente, para ter uma borracha cor-de-rosa, um lápis colorido, uma caneta colorida, não era como hoje, que você compra em qualquer lugar. E aquilo começou a despertar um desejo de consumo que eu não via em casa e eu achava muito legal. E na época, obviamente, uma criança não entendia. Meus pais, minha mãe me teve com 18 anos, né? Eles sempre foram incríveis, mas extremamente jovens e muito difícil de falar tudo para essa filha. E ali a Lizinha foi crescendo e a Lizinha não suportava ninguém controlando ela. Nunca aceitei ninguém mandando em mim. Eu tenho muita dificuldade, né, de limites assim que você tem que fazer. Eu sempre fui muito questionadora. Quando eu saí de casa para estudar, eu vim fazer administração na PUC, em Campinas, e as pessoas falavam assim: "Mas você vai sair de casa para fazer administração?" Eu falava: "Vou, eu quero conquistar o mundo". Eu sempre tinha muito essa coisa desbravadora, né, e meus pais sempre me deram muita autonomia do tipo: "Quer ir? Vai", né, "Não vai ser fácil, você sabe disso, mas vai, até porque não adianta querer te segurar, não ia resolver muito, né". Eh e eu comecei a trabalhar muito cedo, eu, era vendedora no shopping e, obviamente, adivinha o que eu fiz com o meu primeiro salário? Eu fui numa loja e gastei todo com roupa. Eu nunca fui de ficar querendo pedir dinheiro, porque eu não aceitava o controle, então em casa meu pai me dava mesada, beleza, mas eu queria muito trabalhar, queria trabalhar para ter meu dinheiro para comprar o que eu quisesse. Só que isso eu só fui entender, Karen, quando eu comecei o meu processo de transformação financeira. Porque eu sempre trabalhei muito, estudei muito, eu falava inglês fluentemente, então eu tive uma oportunidade muito cedo na IBM, né? Comecei minha carreira ali, e ali eu já falava de viabilidade de negócio, viajava para fora para ver o que valia a pena fazer no Brasil, sentava à mesa com vice-presidentes, diretores, né, CEO,
e tudo que eu ganhava ia para o mais alto e planejado consumo. Nada para construir meu patrimônio. A carreira foi andando super bem. Com 23 anos eu me casei com o pai do Gui, com 25 anos eu tive o Gui, com 26 anos eu me divorciei, o Guilherme com 1 ano de idade, e eu sempre priorizando e para mim conciliar maternidade e carreira nunca foi algo que eu ia pensar se poderia, tinha que ser, porque eram 2 paixões. E eu não me arrependo disso, né, eu acho que a gente não pode abrir mão disso. E foi muito bom, porque essa independência financeira, que até então eu achava que a independência financeira era o meu ganho, o meu salário, bom salário, a boa carreira, me permitiu fazer algumas escolhas, né? Inclusive de escola do Guilherme. Eu tenho uma relação excelente com o pai do Guilherme. Eu falo que, sem dúvida, essa relação excelente é porque eu nunca dependi financeiramente dele. Então, o pós, né? O pós-divórcio não tinha briga, porque, tipo, você não quer dar o dinheiro, tudo bem, eu tenho, né? A faculdade você fez em Araçatuba ou você fez em São Paulo? Em Em Campinas. Eu Campinas. vim para PUC em Campinas e ali eu fiquei. Eu sou apaixonada, moro em Você Campinas mora até até hoje em hoje. Campinas, né? Sou apaixonada por lá. Tenho, né, esse ponto base aqui em São Paulo, mas fico muito lá. Então, essa foi a fase de consumo da Lisa. Quando o Gui estava com 15 anos, né, E o Gui estudando em Campinas. estudando em Campinas E e a você vida trabalhando na IBM, seguindo, IBM São Paulo, né? na IBM lá, tinha uma Tem um IBB, unidade tem uma lá. unidade lá? Agora não Ó. mais, mas tinha uma fábrica lá. Você imagina que quando eu comecei a Ah. estudar, trabalhar na IBM, a gente produzia Você mainframe já ainda. estava formada quando você começou a trabalhar lá? Eu comecei no último ano, De faculdade. e aí eu me formei e fui efetivada. Boa. E no ano seguinte eu fui para São José para discutir algumas missões de produção Você entrou em aqui, que área da IBM? na área De de negócio ou financeira. back-office? Back-office de finanças. E ali era a controladoria, né? Que fica sempre, essas empresas multinacionais, para o pessoal entender um pouco da estrutura de finanças, sempre tem uma dedicada, que é como se fosse um Finance Business Partner, né? Sempre tem uma controladoria de Isso, BU ali, que a gente isso. chama, Na de época não unidade tinha de esse nome negócio. bonito, né? É de hoje, mais atual. E na época tinha uma coisa muito engraçada. Existia uma lei que obrigava as empresas a ter uma balança comercial interna. Então a IBM tinha que ter exportação e importação num limite certo para ter alguns benefícios. Além da lei do PPB, né? A lei da informática, que essa tem até hoje. Então a gente tinha que a cada 3 meses prestar conta nacional e internacional se valia a pena produzir aquele produto aqui ou se eles iam importar, considerando todas essas variáveis. E a minha demanda por ter uma resposta analítica e rápida era muito grande já no começo da carreira. Eu chorava muito, Karen, porque eu falava, eu não sou capaz. Muitas vezes eu pensei em desistir. Mas a gente sempre fala, né, de alguns homens que apoiam a carreira feminina. Eu tive na época um gerente que ele falava assim, ele falava, por que esse número? E eu falava, esse número veio de fulano. Ele falava, fulano não está aqui. Eu quero que você me responda. E aí você ia para uma mesa com o vice-presidente, de novo, né? Naquela época não era como hoje, que hoje as pessoas acham feio gritar, bater na mesa. Aquela época era bonito, né? Aquela coisa de fala logo que eu não quero te ouvir. Era bonito, né? Mostrava poder. Então eu tinha que estar falando ali muito rápido, eu tinha que ser muito assertiva nessa fala. Obviamente, isso criou um comportamento bem acelerado. Mas era a sobrevivência da selva corporativa, né? As pessoas não tinham tanta empatia e ajudou muito. Confesso para você que isso criou uma capacidade analítica que eu uso até hoje. Eu sou muito grata a esse meu chefe, Wilson Bertolli, ele não é mais vivo, mas assim, muitas vezes eu saí chorando da sala dele e eu falo que compensou cada vez que eu saí. Porque ao mesmo tempo que ele me dava oportunidades, a cobrança era imensa e uma cobrança ali de resposta assertiva, de rápida, de você ter todo preparado. E eu sempre falei que a área de controladoria, ela tem que ser um celeiro de dados. É como se a gente tivesse uma biblioteca imensa de dados ali, que para a estratégia é fundamental que as pessoas pincelem ali e você fale rápido. Então, o começo ali foi legal. Mas enquanto isso, em casa, as finanças eram uma desgraceira.
E a carreira foi indo. Eu saí da IBM, fui para outras empresas, trabalhei em empresas canadenses, depois eu trabalhei na CPFL, que também, né, é uma potência. Foi a única época que eu saí do ramo de tecnologia, fiquei 6 anos na CPFL. Quando o Gui estava com Na parte de 15, finanças. eu trabalhava na área de finanças, Tá. depois eu fui trabalhar na área estratégica da holding. Lá na CPFL, eu tive uma experiência muito legal, que foi da implementação do planejamento estratégico no modelo do Balance Scorecard. Então, eu fui estudar com os papas, né, de Harvard sobre essa ferramenta e foi incrível. Participei de alguns processos de M&A também, porque ali nesses 6 anos, teve um período que eu fiquei na holding e era uma época que eles estavam fazendo muita aquisição, então eu participei de alguns processos, foi bem legal. Eu acho que M&A sempre nos dá uma bagagem diferenciada, né? Incrível. Eu gosto muito, e eu percebo que quando as pessoas falam, eu passei numa época que estava fazendo uma fusão, ou uma aquisição, ou a gente estava sendo vendido, o profissional sempre sai com uma robustez ali desse cenário, porque são tantas variáveis que são mapeadas, né, para que Sim, uma negociação aconteça, de que a gente acaba tendo o privilégio de olhar o negócio por vários ângulos, né? Eu gosto muito disso. e muita oportunidade, né? Ali eu lembro que tinham consultores da McKinsey, de Isso, outras sempre tem empresas bancos envolvidos incríveis. perto, as reuniões são sempre com É, gente multidisciplinar, é uma reunião multidisciplinar, né, de muitos advogados e consultores e auditores e gente de banco e modelagem financeira na veia. é. Então, eu acho que isso nos ensina muito mesmo. Acho que você fez essa observação, eu me lembrei. Agora, o Gui estava com 15 anos nesse momento da sua carreira. Como foi, especialmente você que se separou e encarou uma maternidade solo, e aí eu acho muito bacana elas terem esse olhar do quanto, apesar de você ser mãe e ter tido uma maternidade solo, e portanto, não foi o marido que prejudicou ou facilitou a sua carreira, foi possível, né? Olha, É. olha a história e a bagagem que você conseguiu adquirir. Como é que era a RME, a rotina materno-executiva da Lisa, nesse período e nesses primeiros 15 anos do Gui? Que hora você acordava? Quem levava para a escola? Quem buscava da escola? Que hora você dormia? A escola era tarde, não era de tarde, era babá, era meio período, era período integral. Até porque você comentou e narrou até, né, que apesar de você ter tido essa ascensão, nunca se preocupou ali com a questão financeira de poupar, de investir, de criar patrimônio, sempre foi no consumo e etc. Eu imagino que parte disso fosse destinado ao próprio Gui também, né, Sim, sim, para a sim, estrutura dele, escola dele, enfim, sim. despesas dele. É, o pai do Gui Como era essa rotina, né? o pai do Gui era um pai, ele é um pai incrível até hoje. Mas naquela época, a maior renda vinha do meu lado. E então, assim, a parte de pagar a escola e outras atividades, academia, a gente estava lembrando esses dias, porque hoje ele está com 26, né? Um homem, vai casar o ano que vem, inclusive. Ai, que legal! É, a gente estava lembrando, né? Tinha algumas facilidades. A Companhia Atlética tinha um programa Kids, que ele ficava lá à tarde, isso quando ele estava ali com 5, 6 anos. Olha, Karen, a gente fala muito que para ter uma possibilidade de carreira e maternidade, a gente tem que ter uma rede de apoio, né? Fundamental, com certeza tem que ter. E naquela época não tinha internet, não tinha home office, eu tinha alguns benefícios. Como eu estava numa área estratégica da IBM, eu tinha, logo que eu voltei, e eu pedi para voltar logo, a maternidade era mais curta, a licença maternidade era mais curta, e eu estava enlouquecendo ficar em casa, não tenho vergonha nenhuma de falar, gente. Eu acho que não tem que ter culpa essa mãe que ama trabalhar, né? Não tem que se sentir culpada por isso. Eu deixei o Guilherme num berçário excelente, e eu tinha um motorista da empresa que me levava para amamentar, uma vez por dia. Eu ficava ali 1 hora com ele e voltava para o trabalho. Eu era muito jovem, tive ele, né, com 25. Então, eu acho que a gente também tem muita energia, não, né? Eu vou fazer o mundo girar mais rápido porque eu tinha muita energia. Obviamente, se fosse hoje, não ia ser tão assim. Eh, Quando eu me divorciei, o pai do Gui nunca deixou de ser pai. Então, sim, foi muito possível, mesmo divorciada, pelo apoio dele. Ele 2 vezes por semana ele ficava com o Gui, a cada 15 dias ele ficava com o Gui, e todas as minhas longas jornadas de hora extra eram contando com isso. Além disso, eu não tinha mãe perto, meus pais não moravam em Campinas, eles moravam, né, no interior do estado nessa época. Depois eles se mudaram para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, então sempre muito longe. Além disso, eu também não tinha como contar com sogra e sogro, eles eram doentes, não tinha uma boa relação com a família
do ex, né? Não era simples, mas eu tinha apoio. Eu tinha empregada, eu tinha uma pessoa, uma menina que era amiga da família, ela ficou morando comigo esse tempo e eu contribuindo com os estudos dela. Então, embora eu não fosse investidora, ter a minha renda fazia muita diferença para eu poder seguir com o meu sonho. Porque abrir mão da minha carreira nunca foi uma opção, era parte de mim aquilo. Assim como o Gui também era. E, obviamente, a culpa vem muitas vezes. Quando eu fui buscar ele na escola, ele contando até 10, não era eu que tinha ensinado, eu ri, chorava. Eu lembro do Guilherme, uma vez criança, no dia das. Já era um pouquinho mais velho nessa época, ele devia ter uns 7, 8 anos. Era dia dos namorados, a escola acho que estava fazendo algum auê, e ele parou, mamãe. Ele sempre foi muito independente, teve que ser, né? 3 meses e meio ele foi para o berçário. Sim. Então, assim, ele sempre soube se virar muito. E aí ele falando assim, mãe, para aqui, né? Eu parei para abastecer. Ele para nessa loja, que era a loja de conveniência, e eu do meu carro olhando ele negociando, comprando um bombom, negociando com o dinheirinho que ele tinha para levar para a paquerinha lá dele da escola, para a crush dele da escola. E eu percebi ele negociando e as lágrimas corriam dentro do carro. Não posso nem lembrar que eu me emociono. E assim eu falava, quem que ensinou isso para esse menino? Né? E é muito engraçado, porque ele sempre foi assim, audaz de buscar as coisas. E hoje eu falo, se eu tivesse ficado em casa, tivesse, né, deixado para lá a minha carreira, eu não sei se eu ia ter tanto orgulho quanto eu tenho dessa audácia dele. De alguma forma, isso ficou nele. Lisa, eu vejo de fora que ele aprendeu não com sua ausência, ele aprendeu a ser assim com você. Mas a culpa, eu falo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Você sabe bem disso, né? Porque você lida com mães o tempo inteiro. Exato. E você sabe que eu quero muito repetir de novo, que eu acho que essa culpa talvez seja uma ferramenta de controle da sociedade sobre mulheres e que a gente tem que começar a abandonar ela. É. Porque a gente só se sente culpada quando a gente se sente julgada. E a sociedade é muito preparada para apontar dedo, para julgar, né, para criticar. É difícil ninguém nunca te olhou e falou assim: quer que eu vá buscar seu filho na escola? De banho e jantar? É Isso ninguém nunca verdade. te ligou pra falar, né? Então, assim, poxa, eu nunca vi as outras mães se unindo e pra de repente se organizar e falar, vamos buscar o Gui, né? No lugar da Lisa. Lisa, quer que ele durma aqui em casa? Ó, quando você tiver uma viagem, Não, muito pelo contrário, porque sabe, às vezes hoje, gente, ser divorciada hoje até que é é o ok. normal, né, praticamente. 26 anos atrás, Não com era um filho de assim. 1 ano, as pessoas não me convidavam para as festinhas que tinha com as outras Exato. crianças. Ninguém nunca excluiu o Gui, isso não. Mas eu fui muito excluída, Karen, muitas vezes. Porque Então, não era comum, né? Eu era uma pessoa jovem, uma mãe jovem, bonita, né? bem-sucedida. Então, Bem-sucedida. assim, era muito complexo. Não era algo que os maridos querem que ela seja amiga. Da minha esposa, né? Mas você sabe que, assim, é legal porque você fala assim, ok, né? Todo mundo faz o que quer, eu também sei o que eu quero para E minha podem ter vida. muitas mulheres, por incrível que pareça, Lisa, e eu sei que tem, tá? Passando por isso, nesse momento, divorciada ou se divorciando, com filhos na escola e se sentindo excluída de grupos de mães. Então é muito importante elas entenderem o quanto isso é real e que elas não estão pirando de talvez estar se sentindo excluída, né? E que isso acontece, mas também o quanto você conseguiu, mesmo passando por isso, e vencer. E você sabe que tem um episódio que eu vou contar para suas meninas que isso foi o que mudou a minha chave. Quando eu decidi me divorciar, ninguém sabia o que acontecia em 4 paredes, né? E todo mundo assim, mas como? O casamento vai bem e não sei o quê. E eu falava, gente, não vai, né? Senão não teria acontecido isso. E era muito julgamento realmente. E eu lembro que a gente se mudou para um apartamento e na frente tinha um menininho mais ou menos da idade do Gui. E uma vez, e eu nunca falei mal do pai do Guilherme para o Guilherme. Eu brinco, o Guilherme tinha 1 ano, né? Ele cresceu, e eu brinco e falo, filho, você tem que fazer terapia porque você nunca viu sua mãe falando mal do seu pai, né? Eu acho assim um crime pais separados que um fala mal do outro para criança. Nenhum filho merece isso, gente.
deixo assim um apelo: se você faz isso, para agora, resolve seu problema com o pai, mas deixa essa criança fora disso. A criança não tem repertório emocional para Não, lidar com não isso, tem, né? não tem. As consequências são péssimas. Eu vejo isso de outros casos e é muito triste. E em casa nunca teve, né? Acho que a gente teve nossas diferenças, mas eu tenho uma relação realmente de parceria e amizade com o pai do Guilherme. Mas naquela época eu tinha muita culpa. E uma vez, chegando em casa, eu vi a vizinha, que era casada, família Doriana, né? Aquele papai, mamãe, filhinho, tal, brigando com o menino, falando assim: "Você acha que eu vou fazer isso? Porque eu não sou como merda do seu pai". Naquele dia, Karen, eu nunca mais me senti mal por ser divorciada e por alguém olhar torto para mim. Porque eu falei: "Gente, o meu filho não passa por isso". Ele tem pai e mãe que moram separados, mas ele tem um pai que está com ele presente a todos os momentos, tem uma mãe que também tá, né? A gente se ajudava, se eu tivesse que viajar a trabalho, o pai dele sempre estava, né, ali de apoio. Então, ali eu vi que não era porque eu não estava casada que esse menino estava sofrendo. Exato, exatamente. Qual foi de todos esses desafios o que te marcou? Foram as ausências na vida escolar? Foram o quê? Ah, eu acho que todas as vezes que eu via a autonomia e a audácia do Guilherme, eu falava: Em vez de você ficar orgulhosa, você ficava culpada. quem ensinou isso pra ele? É, porque aí entra outra coisa, né, Karen, que todo dia eu olho no espelho, até hoje eu fiz um story sobre isso, todo dia eu olho no espelho e falo assim: síndrome da impostora, né? Quando que você vai me deixar? Né? E a gente passa isso muitas Isso vezes. é uma outra síndrome forte também pra nós, como Sim, mulher, né, sim. gente? Como pode a gente ter tido essa síndrome tão incutida É, dentro de e eu nós? tenho tanto orgulho do Gui, e teve algumas vezes que ele falava assim. Uma vez ele encontrou meus enteados e ele falou assim: "Olha, eu saí de casa cedo para estudar. Eu saí de casa para estudar fora. A minha mãe trabalhava, eu ficava, né, na escola, mas foi ótimo. Eu sou muito independente. Eu sei, isso é importante. Vocês vão chegar nesse momento que eles eram menores, né? Vocês vão chegar nesse momento de estudar fora, vão, porque vale muito a pena". Então, todas as vezes que ele coloca o fato dele ser independente que contribuiu, e ele fala aquilo com orgulho, mas em mim, eu falo: "Ai, meu Deus, ele leu a solidão dele, ele aprendeu a ler com isso, será que tá certo?". É claro que tá, as coisas acontecem. E você sabe que para os nossos como elas têm que acontecer. E para os nossos filhos, a gente dá o que a gente tem. É, Você imagina, você deu tudo o que você podia naquele momento. Ainda que num primeiro momento tenha sido financeiro, né? Provavelmente. sim, sim. Claro, ele hoje tem o repertório em razão do que você É, construiu e também. assim, hoje ele percebe, a gente se desdobrava. Por exemplo, eu deixava ele nesse programa Kids da Companhia Atlética, e nessa época, eu trabalhava na CPFL. Não, como eu falei, não tinha trabalho remoto, mas eu tenho foto de eu de terninho rolando no tatame com ele, porque era a apresentação do Dia das Mães, e eu saía do emprego, ia lá de terninho, rolava no tatame com ele, ajeitava o cabelo e voltava para a empresa, né? E óbvio, aí muitas vezes eu ia buscar, saía correndo, chegava lá esbaforida, mas tem alguns episódios que eu olho e falo: "Ai, tadinho", que eu lembro que acho que a frase que ele mais ouviu era: "Vamos, Guilherme, que a mãe tá com pressa". Ainda mais a Lisa, que é pouco acelerada, né? Mas eu acho que essa questão do vamos, você sabe que é uma cultura que eu tive que trabalhar muito com as menores. É claro que eu tive a bênção de trabalhar meus traumas tendo mais filhos, né? Uma vez a gente conversou sobre isso. Aham. E eu precisei de mais filhos para resolver meus traumas, eu brinco, né? Eu falo, não, amadas, não fiquem preocupadas. Com as mais novas, eu já pude refazer essa questão do acelerar a criança, para essa criança não ser um adulto ansioso, né? Porque até isso eles imputam a culpa na mãe, né? Ah, se o filho é ansioso é porque a mãe apressava ele quando era pequeno. Com os mais velhos, eu não tinha essa consciência toda, né? E você não teve um segundo filho para melhorar o que foi no Sim, primeiro, no sim. protótipo. Então, e aí eu fui muito assim também nos primeiros, né? Vamos, Léo. E você sabe que teve um dia que eu acordei e o Léo tava pronto pra ir pra escola, tipo, trocado. E aí eu falei, ele tinha uns 7 anos. Eu não tinha nem a Rafa ainda. Aí eu, Deus, eu acho que eu acelero tanto ele de manhã que um belo dia eu acordei e essa criança tava pronta. Acho que só pra eu não escutar.
Então, e isso é um aprendizado, né? Que a É. gente tem e ganha com a vida. Eu não sabia que eu tava acelerando ele até o dia que ele me mostrou, assim, sutilmente. Ele pronto. E aí, a partir daquele momento, virou chaves. Então, são acontecimentos que podem, né? É. Então, ficam aí para as mães não verem seus filhos acordar e seu filho tá pronto. Pode dar uma acalmada, não vai ter problema, ninguém vai ser mandado embora, É. né? De chegar um pouquinho mais tarde no E escritório. tem fase de descobertas também, né? É, eu lembro que uma vez eu falava assim, mas por que que toda poça d'água ele quer pisar, meu Deus? Aí, acho que a professora dele da escola falou assim, ele está descobrindo, e ele, a forma que ele tinha 2 anos. A Sim, forma que ele está descobrindo é isso, é ir lá e testar. Eu falava, ah, tá. Ser mãe jovem, gente, é muito bom, porque, né, agora, na época da síndrome do ninho vazio, que é outro baque terrível, quando eles saem de casa para estudar, agora o Gui vai casar, né? Já estava fora, graças a Deus, porque sente menos. Mas passa um filme na cabeça da gente. Ele fez 25 anos esse ano, né? Falei 26, não, ele fez 25, vai fazer 26 o ano que vem. E 25 anos foi a idade que eu tive ele. E eu chorei tanto no aniversário, abracei ele, chorei tanto, eu falei, filho, eu tô tão emotiva nesse seu aniversário porque com essa idade eu te tive. E eu olho você, né? Aí você vê um filme, né? Quem uma era criança. Lisa e agora ele, né? Nessa idade, quanta coisa diferente. Mas a gente aprende muito com eles, muito. E até coisas assim, hoje o Guilherme, eu brinco com a minha nora, eu falo assim, eu só não sou a sogra galinha choca, porque o Gui não deixa. Eu falo, ela é maravilhosa. Eu falo, Mari, se fosse por mim, eu juro pra você que eu tava enfiada lá na tua casa, né? Eles moram juntos. Eu tava enfiada na tua casa. Até para recuperar aquele tempo que não volta mais e que eu ficava longe dele. Mas o Gui não deixa, ele é muito mãe, aqui teu papel acaba aqui. E eu aplaudo. Por mais que me doa, né, que é óbvio, ele tá ali construindo a Sim. família dele. Esse é um caso, Karen, que eu falo assim, que máximo. E é incrível, porque acho que não tem dor pior para uma mulher do que ter um marido que fica querendo mamãe, mamãe, né? Acho que isso é terrível. Tem esse outro lado, né? Porque o que a gente escuta muito de mulheres, às vezes, é uma interferência aonde elas Hum. queriam liderar a própria Sim, casa, não né? E pode. o marido carrega um pouco essa liderança É. da mãe. Eu tenho muita sorte com a minha sogra e com a minha mãe, assim, nesse lugar. Mas não é todo mundo, É. né, que tem essa sogra que sabe se portar, enfim, né, que não invade, etc. Tem mulheres que vêm querendo, talvez até vencer esses traumas do passado, a gente não sabe, né, o motivo dela. Não. E aí cria um atrito ali numa relação nora e sogra. Esse foi um tema que a gente nunca abordou aqui, inclusive, que você tá passando pra nós. Como é que é, Lisa? Porque os meus filhos têm namoradas, o Rico tem 26 e o Léo tem 23, e eu adoro a Mia. Mia, I love you so much. A minha americana. E a Lívia, Lívia, te amo. Elas são noras incríveis e participam da vida dos meus filhos há anos. E, de fato, a gente não comenta muito como é esse nosso papel de sogra já, né? É. A gente A comenta Mari muito o papel também de é. mãe, mas foi a primeira vez que apareceu nesse episódio aqui, em todas as gravações, esse papel de sogra. A E o Mari é incrível também. E eu tenho muito orgulho, né, dela. Tenho muito orgulho do Gui pela escolha dela. É, mas eu falo que é uma relação que nasce fadada ao insucesso. Me E, conta e mais. por quê, Karen? Olha só. Que eu achei que a minha ia dar tudo certo. Ai, meu Deus. Não, ela pode dar certo, mas de você entender que ela nasce fadada ao insucesso e saber gerenciar isso para dar certo. Porque veja bem, se o filho fala muito bem dessa mãe, minha mãe é maravilhosa, ela é incrível, ela é uma graça, ela é amorosa, ela é sucesso. Meu exemplo de mulher. Cara, que peso você está pondo na sua esposa, né? Se o homem fala isso da mãe, a esposa já fala: Meu Deus, que régua alta, onde eu vou, como que eu vou conseguir? E ali já gera, né, uma insegurança e aquela sensação de estar sendo comparada o tempo inteiro. Coitada dessa nora, É né? verdade, eu não tinha pensado nisso. E se ele fala, minha mãe é uma megera, uma bruxa, não sei o quê, me maltratou, tudo bem, toma as dores dele Pronto, e agora minha vira sogra é uma bruxa a e me bruxa maltrata. eterna, porque o filho pode falar que é bruxa, mas ainda ama porque é mãe, tem um vínculo que, né, não se separa. Então, é uma relação que ela já nasce com dois opostos que são extremamente complicados. É E eu verdade. acho que é o nosso papel de sogra dosar isso, porque as meninas, por mais que elas sejam maravilhosas, de quem é a maturidade? É nossa. Sim.
Eu penso da mesma forma. né? Que não tem como eu esperar a maturidade vir delas. Uhum. Então, eu trato muito como filha, nesse lugar de me colocar na posição do adulto e colocar elas na posição que são a delas, que é a de Uhum. jovem se É, formando ainda pra vida, é né? isso mesmo. E até para que eu tenha um lugar de relevar qualquer coisa que eventualmente aconteça. Eu não tive a infelicidade de. Mas se acontecer, eu É. acho que o mais difícil pra mim primeiro, eu quis me privar da síndrome do ninho vazio, porque eu escutava muito. E aí, como eu trabalhava muito na infância do Léo e da Rafa, que foram os meus 2 primeiros biológicos, eu me preocupava em cobrir a presença depois, né? Que eu acho que isso acontece um pouco. Mas eu me preocupei e aí eu fui tendo filhos, né? Então, fazia 7 anos, eu tive a Rafa. A Rafa fez 7 anos, eu tive a Duda. Eu falei, não vou ter essa síndrome, não. E eu ainda tenho a mamá de 4, apesar do Rico com 26. Mas eu não sei como eu serei como vó. Eu acho que eu vou lidar com uma frustração, com uma dificuldade. Eu prevejo isso, É. sabe? Lá em casa a gente tá fazendo um teste, né? Porque eles têm a Bibi, que é a pet. E aí é muito engraçado, porque assim, filho único, por mais que o Guilherme tenha um coração de ouro, tudo foi para ele. Então ele é egoísta por natureza. Eu falo para ele, falo, filho, eu te amo, você é maravilhoso, mas você é egoísta. Então, assim, ele vai final de semana, o pai dele mora em Campinas também, e a gente mora até aqui relativamente perto. Mãe, eu vou jantar com meu pai, vou deixar a Bibi aí. Ele não perguntou o que que eu ia fazer. Mas eu quero isso. Por favor, Léo. O Rico tá nos Estados Unidos. Então, eu já fico pensando, bom, perdi, né? Porque se ele tá nos Estados Unidos, o filho vai nascer lá. O que É, me restou? Foto. O Léo tá em São Paulo, ok. Mas tudo que eu queria é isso. Dele virar e falar, mãe, eu tô largando aí, tá? Eu vou dizer, pode largar aqui todos os dias, nem precisa vir buscar. é verdade. Entendeu? Eu queria esse lugar aí. Se ele fizer a mesma coisa que o senhor faz com o pet, eu já tô feliz. Mas eu tô achando que não vai ser assim. Não, e eu falo para ele e pra Mari, eu falo, gente, eu sei que filho, neto com a avó materna, né, é mais grudado, porque eu vivi isso em casa, minha mãe, A mãe da mãe, né? a mãe Isso, da mãe, eu sou a mãe do pai a nessa minha situação. mãe Eu já fala, entendi, a já que minha eu me mãe fala lasquei. assim, olha, meu filho, eu olho e falo, meu neto, desculpa. Isso porque eu não morava na mesma cidade, mas é aquele grude. E, querendo ou não, a avó paterna sempre é mais distante. E aí eu falo para Mariana, Eu sou essa avó paterna eu aí, falo, Mari, eu só gente. tenho ele, Mari, não faz isso comigo, por favor. Não, me dá outro discurso, porque eu não vou poder falar. Lívia, eu só tenho o Léo, não posso falar, porque eu tenho o resto, eu tenho mais. Mas é esse lugar que eu acho que eu vou sofrer, sabe? E que nós mulheres precisamos nos preparar, e nos preparar para futuro e tudo mais. E aí, falando em preparação de futuro, uma coisa muito legal do seu trabalho, Lisa, hoje, é essa questão de trabalhar o financeiro delas. Porque o financeiro é independência. E você sabe que Uhum. eu tenho uma bandeira muito clara em relação ao futuro do trabalho. Há mais de 1 ano e meio atrás, 2 anos, acho que em 2023, eu já dava entrevistas em podcasts. E eu era chamada para falar sobre polywork. E quando eu falava sobre polywork, eu falava que eu desejava e construía uma carreira polywork para ser independente financeiramente do meu empregador. Porque, Uhum. na minha visão, o que a pessoa tem sobre você, quando você tem uma única fonte de renda, é poder. E talvez de uma outra forma diferente da Lisa, mas eu também sempre questionei um pouco essa autoridade. Exclusiva, onipotente e, né, e onipresente. Eu achava isso too much pra mim. E uma das maneiras que eu entendi que eu teria que construir para não ser tão... não terem tanto poder sobre mim, era uma carreira polywork, onde eu tinha várias fontes de renda diferentes. E você fala um pouco isso sobre mulher e você trabalha para isso, né? Até Para que parece, elas... até parece que você leu meu post hoje. Eu fiz um Não post no li ainda, eu tô LinkedIn aqui em gravação exatamente sobre sobre isso. isso. Então me fala um pouco sobre isso, porque eu digo para elas, a única maneira que você tem, até de forma estratégica, não é abandonar seu emprego. Imagina, eu adoro o corporativo. Eu nunca trabalhei no empreendedorismo. Eu sempre gostei das carreiras executivas. Adoro construir times. Mas, talvez, uma maneira inteligente emocionalmente, psicologicamente, de você lidar com a pressão de uma forma mais leve, é ela não ser uma pressão do você não ter dinheiro para comer no dia seguinte. É você Com certeza. não ter o salário porque ele vai te mandar embora. Então, se você tem uma estrutura financeira, de que forma for, ou porque fez um pé de meia com a Lisa, ou porque estruturou sua carreira polywork comigo,
já muda o game. Você não tá com aquela pressão toda. Você é uma executiva que entra na sala de reunião muito mais tranquila, porque você não tá preocupada se ele vai te mandar embora ou não. E você sabe que até para os empregadores, as executivas que eu atendi, que conseguiram construir as suas carreiras nesse formato, né, e a sua vida financeira de forma independente, os empregadores sabem que o que elas estão falando ali não é por causa do medo de perder o emprego, porque elas estão defendendo o departamento delas ou a cadeira delas. É porque, de fato, talvez seja o correto tecnicamente. Eu acho Sim, que dá até uma outra entonação, sabe? com certeza. Karen, eu não tinha essa palavra bonita, que a Karen é sensacional, né, gente? Ela é a pessoa da inovação. Eu não tinha essa palavra bonita do polywork, mas eu sempre falava e falo para o Gui hoje. Eu falo, trabalha para o seu currículo. Você tem que ser muito desejado. Na última empresa, quando eu estava ainda na cadeira corporativa, na última empresa que eu entrei, no dia que eu comecei, eu chamei um por um da equipe e eu falava assim: o que tem no seu currículo? E eu lembro que uma menina falou: eu faço essa atividade e tal. Eu falei assim: podemos ampliar? Ela falou: como assim? Eu falei: você concorda que você vai colocar no teu currículo que você faz cara crachá? E aí ela olhou para mim assim, eu falei assim: vamos ampliar, sabe por quê? Eu quero ser a pessoa que pede para você trabalhar aqui nessa empresa. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar no corporativo com esse sentimento, que a empresa queira que eu fique e não o contrário. Porque para a empresa, gente, é maravilhoso ter um profissional que é altamente disputado no mercado e está ali. É sinal que ele está Exato. contribuindo. Então, eu acho que quando as pessoas trabalham, né, para o seu currículo, e aí pode ser extra, e eu já vou entrar na outras fontes de renda, a relação do trabalho para o empregador é muito melhor. Viu? Não é só para o empregado. É, e renda extra, gente, é vida. Eu só fui aprender a fazer renda extra quando eu saí da dificuldade financeira. Porque cortar custo é muito limitado. É Você não muito. consegue, Chega uma né? hora que você não tem onde cortar. Obviamente, O que que você vai a fazer? Mudar gente o padrão sabe de que vida? até a palavra reengenharia parou de ser falada, né? Porque assim, não tinha mais como acharem que aquilo seria salvação nas empresas. Então, o cortar custo ele é muito limitado. Você sim tem que gerenciar bem, pode reduzir uma fase ou pode reduzir se tem coisas que não cabem, mas não é isso que vai fazer diferença na sua vida financeira. Exato. E aí eu fui buscar renda extra para sair do buraco que eu estava mesmo com uma renda altíssima, né? Beleza. Quando eu fui buscar renda extra, ali eu virei a chave para nunca mais voltar. Então eu falo, hoje, hoje eu empreendo nesse meu negócio, dou mentorias, a gente tem o Femi Office, só que as palestras, Karen, são minha renda extra. As palestras são da Lisa, não é da empresa. Sabe? Eu fiz a semana passada, eu dei uma palestra numa empresa que eu falei, gente, parabéns, é a primeira vez que eu vejo isso. Tinham 57 mulheres, todas, porque eram todas, a empresa acho que tem 300, 400 funcionários. Tinha 57 mulheres assistindo a palestra sobre empoderamento financeiro. E a diretora da RH colocou um tema bem legal, ela colocou Girls Just Wanna Have Funds. Ai, que delícia! Não fã. Fãs. Funds, foi incrível. E ali, presencialmente, nós tínhamos 8 mesas com 4 mulheres falando sobre construção de patrimônio. Eu falei, gente, eu estou assim, No céu. em êxtase. Porque Imagino. essa, e foi uma diretora de RH que chamou. Eu falei, essa Legal. diretora percebeu que não dá para falar inteligência emocional, saúde Com mental, a funcionária cheia de dívida. se ela tem, às vezes, problemas em casa também, se não sabe Financeiros. conversar de dinheiro com o marido em casa, né? Enfim. Então, o meu empoderamento financeiro, ele começou sim na fase de renda, mas eu vi ali que não dava, e sim, quando você começa a criar fontes de renda, você deve, né, criar a sua própria estrutura financeira, o seu patrimônio, porque a independência financeira, eu falo muito isso. Muitas mulheres acham que a independência financeira vem do alto salário. Eu também um dia pensei isso. Mas a independência financeira vem do que você constrói, da sua futura renda passiva. E quando você começa a construir patrimônio com várias fontes de renda ou com uma fonte de renda que seja, você tem uma autonomia, uma segurança incrível. Então as relações, elas passam a ter um outro valor. Você começa a entender o ganha-ganha. A relação abusiva, ela não é só em casa, com pai, mãe, irmão. Ela pode ser também com o empregador.
que pode, inclusive, ter até uma mulher na Com o liderança, seu líder, não é né? necessariamente o empregador dono da É, empresa. O seu não. líder sabe a dependência que você tem daquela Sim, renda, daquele sim, salário, né? E o quanto ele pode ali. E você vai se submeter mais ou menos a depender do quanto você tiver sim. calçada E financeiramente. até a contribuição, Karen. A gente Entendeu? sabe, gente, que os erros fazem parte do sucesso. Claro. Se você tem medo de falar, porque se você errar, você vai ser mandado embora e você não pode ficar sem aquele O que é trabalho, que você vai fazer? como que você vai ter Provavelmente não sucesso? falar. Você não vai falar. Só que se você não se impõe, a empresa vai te valorizar até um tempo, um limite ali, um teto. Opa, bati aqui. Até um teto. E não dá para ser diretor sem falar, sem contribuir. Não dá para ser vice-presidente sem Você contribuir. não vai conseguir, sem singularidade, né? Não. E sem honestidade radical nas mesas de É. negociação, se destacar. Então, esse, inclusive, é o S do meu método mais, com E, que é o mães. Sem a sua singularidade, através de uma exposição, né, de forma honesta, você não vai se destacar. Você vai ser mais uma que vai passar naquela sala despercebida e não vai ser o nome que vai estar, provavelmente, na boca, porque a empresa não quer que um perfil desse seja o representante dela. Não vai É ser. simples assim, em Não vai nenhuma das ser. áreas. Ele vai dizer, essa pessoa não vai brigar pelo meu financeiro, ou pelo meu comercial, ou pelo meu supply chain. Não é o profissional, né? Se a pessoa não briga pela exposição de motivos dela. Então, eu acho... E brigar num momento, né? Numa construção ali correta da coisa de brigar. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Eu acho que eu exigiria menos de mim, Karen. Hoje a gente sabe que é horrível ser perfeccionista, né? Que isso faz a gente eh, acabar perdendo oportunidades. O começar mesmo sem estar pronta, isso vale muito. Eu acho que eu nunca te contei isso, amiga, mas eu fiquei 14 anos tentando dar o passo para fazer o que eu faço hoje. 14 anos. E mesmo quando eu comecei a minha jornada, né, empoderando mulheres financeiramente, ainda executiva, eu fazia jornada dupla. O Guilherme já estava morando fora de casa, né? Eu estou no meu quarto casamento, eu sempre brinco que eu falo que Deus falou: deixa eu mandar um marido bom para essa mulher, porque senão ela não vai parar de casar, né? Eu continuei tentando e encontrei o Edu, a gente esse ano comemorando 6 anos juntos, sou apaixonada, Edu, maravilhoso, um parceiro que me aceita, que me apoia. E eu fazia jornada dupla, era possível, não tinha filhos pequenos, estava tudo certo. E as coisas começaram a crescer muito, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho muito holístico, né? A gente mostra o que essa mulher precisa construir e ensina o passo a passo de como que ela vai construir. Esse En- patrimônio financeiro, né? Então, sim, tem muita demanda, por isso que a gente está investindo nesse crescimento, porque a gente tem, graças a Deus, muita demanda. É, E aí o Edu falou para mim assim: "Que hora que você vai dar o passo?" Aí eu falei: "Como assim?" Ele falou: "O que que você está esperando?" Eu já tinha uma reserva financeira para esse negócio considerável. Eu trabalho com prestação de serviço, então é muito mais fácil ter margem boa, porque Claro. teoricamente você não precisa comprar estoque, né? Então é muito mais simples. Embora a gente invista muito, você sabe, a gente tem que investir em Super. muitas coisas, estudo, estrutura, né? Enfim, e tem erros, óbvio. O Gui já estava criado. A essa altura, o pai do Gui também está muito bem. Então, assim, o Guilherme não depende financeiramente de mim, né? Embora a gente contribua, mas ele não depende. E aí o Edu falou assim: quando vai ser esse passo? O que que você está esperando? Eu falei assim: eu preciso ter mais dinheiro guardado, preciso ter mais cliente. Ele virou para mim e falou assim: não vai acontecer. Se você não investir, né? Você já está Tempo. trabalhando, né, de domingo a domingo. E eu trabalho até hoje, mas enfim, aí é outro A gente trabalha problema. 24/7, gente. É isso. Não se enganem. E o Gui falou: mãe, quando você vai dar esse passo? É seu sonho. E aí foi o Edu que falou para mim: você já parou para pensar que faz 14 anos que você tem o desejo de empreender e nunca foi? Uau. Então era isso que eu mudaria, sabe, Karen? Eu acho que eu fui na hora certa. O corporativo me traz muitos ganhos, conexões maravilhosas como você, né? Então, não me arrependo em momento nenhum. Tive muita felicidade na minha carreira corporativa, mas eu acho que eu exigiria menos de mim. Que delícia ouvir isso, né? Porque
É um carinho que a gente só aprende a dar para nós mesmos depois, com É. mais maturidade. Que elas escutem isso e se abracem desde nova, não precisa esperar tanto tempo, E né? até em relação ao filho, tá? Quando o Guilherme entrou na adolescência, eu fui para terapia porque eu não sabia criar aquele menino que era tão cheio já de convicção. E eu tava. Ah, mas é porque o fruto às vezes não cai É, muito longe do pé, pois né? é, O limão cai perto do limoeiro, a maçã cai pois perto da é, né? macieira. E A ali eu natureza é via que bem não, sábia. não dava mais, é assim que tem que ser, né? Tinha que mudar o jeito e como ser. Aí eu fui para terapia. E eu lembro que numa assim eu falava, o Guilherme tem que saber matemática, porque onde já se viu, ele não sabe fazer cálculos de porcentagem muito rápida. E eu lembro que a Lídia, na sua sabedoria, virou e falou assim para mim: o seu filho não é seu troféu. Para de querer que ele seja perfeito. E ali foi uma virada de chave, gente. Ele estava começando a jogar basquete, e eu lembro que eu falava, filho, pode tirar nota 6 para passar, tá bom, porque eu tô vendo que você tá desempenhando no basquete. Assim, ela tirou uma venda dos meus olhos, porque eu vi que o meu perfeccionismo era tão grande que eu estava projetando aquilo no Gui. E querendo que ele fosse perfeito em várias coisas. Ai, acho que eu sou assim um pouco com a Rafa. Isso assim, foi ótimo. Até hoje eu lembro Às disso. vezes eu não quero que ela passe alguma coisa que eu passei, sabe? E aí eu vou falando, Rafa, olha só, aqui, aqui, aqui. E ela é maravilhosa. Minhas amigas falam, meu, a Rafa é super madura. E eu fico preocupada. Eu falo, gente, será que eu tô projetando? Toda hora eu fico repensando, será que eu tô projetando? Aí eu ajusto o discurso pra não cobrar a atitude, mas não deixar de passar a mensagem, que foi um aprendizado que eu tive e que tá indo de graça pra ela ali, né? Só por estar convivendo com a gente. Qual foi o maior aprendizado que a maternidade trouxe pra sua carreira? Você fala, ó, isso aqui eu sou assim na minha carreira, foi o Gui que trouxe. Eu acho que saber que muita coisa a gente constrói no caminho. Não tem manual de mãe. Por mais que a gente leia e estude, tem muito conteúdo, mas não tem manual de mãe. Porque não tem manual de como você vai ser mãe, né? E hoje eu faço muito isso com essa minha jornada de empresária, né? Gerar um negócio é muito parecido com o que é ser mãe. Você pode ter tudo de bom, mas você não sabe ali, porque tem fatores externos, não depende só de você. Então eu trago muito isso. Eu falo que é uma maternidade dois, é você criar um negócio e fazer ele crescer. É, porque parir um filho, né? É. Que conselho você daria para as outras mães executivas que estão iniciando nessa jornada? Nunca abra mão da sua carreira, se é isso que você ama, se é a sua paixão. É possível conciliar. Vai cansar? Vai, mas passa, né? O Guilherme demorou 2 anos e meio para dormir. Eu comecei a entender mães Socorro, que gente. arrebentam Por isso os que ele ficou no filho filhos. único. 2 anos e meio. Eu nem pensava em ter outro, porque 2 anos e meio Nem eu sem teria dormir. pensado. Mas eu tenho tanta saudade daquela época. Lisa do céu. Passa rápido demais. E eu vejo as fotos assim, eu falo, gente, eu É não muita lembro. fofura, né? Eu não lembro de ficar sem dormir. Eu lembro assim, contando, eu Claro, sei, porque claro. aquilo doía muito. Mas você fala assim, que dor Sim. tem? Eu falo, não, não lembro de dor. Mas vale muito a pena, gente. Às vezes, hoje eu sei que as crianças demandam muito. Não é fácil com essa questão da internet, coisa que eu não vivi, né? Mas tinham outras dificuldades. Eu não tinha, né, a rede de família ali Você não perto. conseguia ligar no FaceTime, O né? Pra se Guilherme, com fazer 7 anos, presente. viajava sozinho de avião. Ia para casa Sério? da minha mãe. Eu colocava a aeromoça. É, eles vão E acompanhados. ele ia acompanhado, né, da aeromoça, e a minha mãe estava lá para receber, com 7 anos ele ia. Ah, eu faria isso hoje? Obviamente que não. Eu falo que se hoje eu fosse mãe, meu filho ia ser muito mimado, Acho que você totalmente iria mimado. junto, né? Talvez. Não, não Ah, significa que você não deixaria nas é. férias com ela, por Ah, não, exemplo. sim, mas Mas talvez você ia. ia junto. Acho É, que não, eu ia falar, mãe, vem para cá você, pode né? ser também. Outras coisas. Vem buscar ele aqui, né? Mas vale muito a pena, não abre mão da tua carreira, porque no fim, nenhum filho merece esse peso no ombro dele. Abrir mão de algo que é nosso, né, que a gente tem esse desejo e jogar nas costas deles é muita crueldade. Eu acho que eles não merecem isso. Que lindo. Se você pudesse descrever sua carreira em uma palavra, qual seria? Ai, uma palavra, Karen? Nossa, nunca ninguém me fez essa pergunta. Acho que valiosa. Ai, que delícia. E o que você diria para sua versão mais jovem? Eu diria, Lisa, seja menos exigente com você mesma. Muito bom, Lisa. Foi um prazer te receber aqui. Foi um Ah, presente, foi obrigada. valioso te receber aqui.
Eu acho que foi um podcast gravado com uma sinceridade extrema e absurda. E que por muitos pontos que nunca tinham sido abordados, e para elas, com certeza, e elas são nossas. São mulheres que vieram provavelmente depois de nós e que estão se valendo aí de todo esse conhecimento que nós estamos organizando nesse coletivo de quem veio na frente, para que vocês talvez passem com menos desafios do que a gente passou. Eu acho que não tem outro objetivo que não esse nesse podcast. Então, eu quero deixar depois todo esse presente que você deu para todas nós, para você, tanto o meu livro autografado, quanto Ah, esse que boné que eu desenhei delícia! exclusivamente, né, para quem é entrevistada aqui. Então, é o nosso carinho, né, para ela que veio aqui generosamente, cedeu o tempo valioso dela. E quero agradecer a todos vocês. Me ajudem a espalhar essas potências que sentam aqui e essas notícias. Coloquem lá para seguir o podcast, para alertar o sininho lá. Eu nem sei como é que fala ainda, né? Para acionar o sininho e me ajudem a espalhar esse podcast para todas as mulheres que vocês acreditam que precisam ouvir um pouquinho do que a Lisa e todas as outras trouxeram aqui para nós. Muito obrigada.